Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 4 de março de 2022, nosso sextou. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos! Bom, tropa, sextou amanhã e viemos de mais um dia bom, graças a Deus. Março, ó, tá chegando com tudo, hein? Coisa boa. Passando sobre ontem, realmente foi um dia bom, não tenho o que falar aqui, pelo menos não lembro de nada. O Chelsea quase deu um susto na gente, acabou virando ali no finalzinho, graças a Deus. Lukaku cravou o bilhete do canal. E é isso. E o Kennedy, como é que o Kennedy é titular no Chelsea, hein? Como é que ele tá no Chelsea, na verdade? Pô, pelo amor de Deus. No Vasco não tem vaga não, hein? No Vasco não tem vaga. O Vasco foi amassado, mas ganhou. Isso é o que importa. Falei que o Ranigol ia cravar. Vambora. Amanhã, tropa, a gente tem uma grade fraca para amanhã. Tem alguns jogos aqui, separei interessantes. A maioria para o mercado de gols. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente descobre aqui umas coisas boas para nossa sexta-feira. Primeiro jogo que eu tenho aqui, às 2h30, quase que eu me embolo, às 2h30 da tarde, pela segunda divisão, a Bundesliga 2, eu tenho um Darmstadt que vai receber o Heidenheim. Se a gente olhar aqui, essa race, os dois não vêm num bom momento. O Darmstadt, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2. A gente pode dizer que ele perdeu apenas um também. Da mesma forma, o Heidenheim, né? Tudo depende do ponto de vista. Eu posso dizer aqui que ele venceu apenas uma, da mesma forma posso dizer também que ele perdeu apenas uma. O que está importando aqui é que eles estão empatando pra caramba. Vamos lá. Darmstadt é o segundo colocado com 44 pontos. Só para ilustrar, né? Toda sexta-feira eu lembro para vocês que sexta-feira é dia de Bundesliga 2. Os dois primeiros, eles sobem direto, já garante o acesso para a primeira divisão, e o terceiro colocado disputa uma repescagem. O Darmstadt, ele é o segundo colocado, no momento ele está com acesso direto. O problema é que está tudo embolado aqui, tropa, dá uma olhada. O Werder Bremen, que é o líder, está com 45, aí o Darmstadt está com 44, o São Paulo, que é o terceiro, está com 44, Hamburgo com 41, Schalke com 41, Nuremberg e o Heidenheim que estão com 39. Ainda tem chance, porque faltam 10 rodadas, então tem chance para buscar. Agora aqui do Paderborn para baixo já considero complicado de tentar buscar alguma coisa ali em cima. Vamos lá, o Darmstadt, o que é importante para ele? Se manter nessa vaga aqui, né, se manter na segunda posição ou quem sabe até conquistar a primeira, dependendo do tropeço do Werder Bremen. Ele sabe também que hoje em dia, tu desperdiçar um ponto aqui, empatar, perder uma partida, tu já é engolido, já vai lá para baixo. Então é importante ele vencer seus jogos, principalmente em casa. Já o Heidenheim, ele tem que ganhar, porque ele tropeçando aqui mais uma vez, não posso nem considerar tropeço, mas ele perdendo um jogo, empatando, seus adversários vencendo, ele vai ver a galera ficando mais longe, com menos rodadas, vai ficando cada vez mais difícil para ele. Então, para o Heidenheim enfrentar um adversário direto, é vencer ou vencer. O Darmstadt, de 24 jogos, fez 49 gols, sofreu 30, é um time over, e o Heidenheim, em 24 jogos, fez 30 gols, sofreu 30, não é tão over assim, mas consegue bater uma média ali de mais de 2 gols por partida. Um detalhe interessante é que o Darmstadt, jogando em casa, ele fez 24 gols em 11 jogos, tem uma média de ataque de mais de 2 gols e sofreu 14, também sofre mais de 1 gol por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Vamos lá, o Darmstadt vem de 3 jogos sem perder. É aquela situação que eu falei para vocês, né? Depende do ponto de vista que você vai olhar. O Heidenheim vem de 3 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos do Heidenheim, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. Só que dos últimos 10, em 8 foram ambas marcas. O que isso quer dizer, tropa? Que normalmente os jogos do Heidenheim a gente não tem visto 3 gols, mas pelo menos 2 gols a gente tem visto. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do Heidenheim, ó, 1-1, 1-1, 2-0, 3-1. Aí teve um aqui que é 0-0, mas o ataque do Hansa Rostock também é muito fraco. Aí teve um 2-1, aí aqui tiveram 2 amistosos também com gols. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, eu quero explorar o mercado de gols, tô fora do mercado de resultados, por mais que eu acredite que o Darmstadt jogando em casa, ele não perca esse jogo. Para mim é um confronto muito equilibrado, é um confronto ali que envolve briga pela liderança, é Bundesliga 2, então eu estou fora do mercado de resultados, mas vejo com bons olhos o mercado de gols. São 2 equipes que precisam do resultado. O Darmstadt sabe que ele não pode tropeçar agora, chegando na reta final do campeonato, jogando em casa. Da mesma forma também o Heidenheim sabe que perder esse jogo aqui é praticamente dar adeus ao acesso. Então, se eu tenho 2 equipes interessadas na partida, para mim é um jogo bom para buscar gols. Vou cravar o mais de 1,5 no nosso safe do bilhete.
E o ambas marcam vem muito quente, ainda mais que a gente viu ali que dos últimos 10 jogos do Heidenheim, em 8 a gente teve ambas marcam. Mercado de mais de 2,5 gols, tropa, por mais que eu acredite que a gente tem tudo para ver pelo menos 3 gols, ainda mais se sair um gol no primeiro tempo, eu não entraria pré-live, tá? Eu só entraria realmente se saísse um gol cedo na partida, porque a gente viu que o Heidenheim também, ultimamente, não tem tido 3 gols. Então, eu prefiro, né? Eu sou um cara mais conservador, prefiro ficar só nesse mais de 1,5 gol. Placar para mim dessa partida, 2-1 para o time da casa. Eu tenho outro jogo aqui também, tropa, também às 2h30, também pelo mesmo campeonato, a Bundesliga 2, o jogo do Kiel contra o Paderborn. O que acontece? Eu não vou comentar muito esse jogo, por quê? O Paderborn, ele tá vindo uma sequência muito ruim, um time que já chegou a figurar ali na zona de acesso, depois começou a cair e voltou muito mal nesse início de ano. E eu tenho o Kiel que estava mal, aí veio numa sequência boa, agora vem de 2 derrotas seguidas. Se a gente olhar aqui a classificação, o Paderborn é o 8º colocado, como eu disse, ele já caiu bastante. Para mim, ele já não briga por mais nada aqui em cima, já está longe, tem muita gente aqui na frente dele com mais pontos e jogando futebol melhor. Da mesma forma também que, para mim, ele não corre risco. Ele está a 8 pontos na frente da zona do rebaixamento, então teria que ter mais uma sequência de muitos jogos ruins para ele começar a se preocupar. Da mesma forma também o Kiel não vai brigar por nada aqui em cima, ele está a 6 pontos da zona do rebaixamento, ali já liga um pouquinho de alerta, mas também para mim é muito difícil ele brigar aqui para cair. Vamos lá, o Paderborn ele tem um estilo de jogo maluco, em 24 jogos fez 41 gols, sofreu 33, o Kiel sofre muitos gols, em 24 jogos sofreu 38 gols e fez 30. É um jogo que eu vou ficar de fora, mas tem muita tendência para a gente ter gols. Eu vou ficar de fora porque, para mim, ao meu ver, as duas equipes não almejam tantas coisas assim na partida. Mas pelo estilo de jogo do Paderborn, é bem capaz de quem quiser buscar gols ver nessa partida, ainda mais que a Bundesliga 2, né, segunda divisão da Alemanha, é marcada por gols e pode estar valendo a pena. Placar para mim, 3-1 para o Kiel. Acredito que o Kiel vai manter essa sequência aí ruim do Paderborn. 4 horas da tarde, campeonato holandês, eu tenho o Vitesse que vai receber o Sparta. Cotação interessante para o Vitesse. Vitesse é um time muito forte, só que estava vivendo um mau momento. Se você olhar aqui, ele vinha de pelo menos 4 jogos sem vencer, acabou vencendo no último jogo e venceu bem, de virada. E o Sparta Rotterdam é o time que está brigando na parte de baixo da tabela dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. Vamos dar uma olhada na classificação. O Vitesse é o 6º colocado, né? Tá tentando almejar alguma competição aqui, europeia, e o Sparta, realmente a briga dele é contra o rebaixamento. Ele está com 17 pontos, está a 2 pontos do antepenúltimo, o antepenúltimo ele não cai direto, ele vai fazer uma repescagem, e está a 4 pontos do primeiro time fora da zona. Então, para o Sparta é muito importante vencer seus jogos ou pelo menos pontuar. O problema é que o Sparta, em 23 jogos, ele ganhou apenas 3. Empatou 8, perdeu 12 e sofreu 37 gols. É um time que faz poucos gols em 23 jogos, fez apenas 18. E do outro lado eu tenho o Vitesse, que é um time que em 24 jogos fez 32 gols, sofreu 38, também está sofrendo muito gol essa temporada. O Vitesse jogando em casa, ganhou 5, empatou 2, perdeu 5, fez 15 gols, sofreu 22. E o Sparta jogando fora de casa venceu apenas 1 em 10 jogos, fez 7 gols e sofreu 18, sofre quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? Vitesse, 3 jogos sem perder, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Sparta, dos últimos 7 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. Vamos lá, tropa, para essa partida aqui eu exploro Vitesse, empate anula. Acredito que depois dessa última vitória que o Vitesse venceu bem, ele tem tudo para voltar a vencer dentro de casa, ainda mais enfrentando um time que só venceu uma fora. De qualquer forma, eu prefiro estar com empate anula, tá? Eu tenho uma cotação boa, por mais que o Sparta seja um time mais fraco, esteja jogando fora de casa, o Vitesse passou por um momento ruim e pode dar um sustinho na gente. Então vamos com empatezinho anula para a gente ficar safe e placar para mim desse jogo 2-0 para o Vitesse. Quem quiser no mercado de gols, um mar de gol e meio pode ser uma opção muito boa. O Vitesse tem um ataque forte, vai enfrentar uma defesa muito fraca. O Sparta, normalmente, depois que ele leva um gol, ele vai ter que ir para cima, aí acaba sofrendo mais e pode ser interessante aqui estar buscando gols também, beleza? 4 horas da tarde, continuando na Holanda, mas agora indo para a segunda divisão, a Eredivisie, eu tenho o De Graafschap que vai receber o AZ Reservas, né? Aqui aparece Young AZ, mas nas casas de aposta aparece como reserva. O que eu tenho de interessante aqui? O péssimo momento que vive o AZ. Se a gente olhar aqui, são pelo menos 5 derrotas seguidas no campeonato, e eu tenho o De Graafschap que é o contrário, vem de jogos de invencibilidade. Então vamos dar uma olhada na classificação. Toda hora fica vou chamar só de Graaf, tá? O De Graaf aqui. O De Graaf, ele tá em 7º, os 2 primeiros sobem direto e os outros aqui até o 8º brigam por mais uma vaga.
ele em 27 jogos ganhou 13, empatou 7, perdeu 7, fez 40 gols, sofreu 27, é um time muito over e está dentro aqui da zona das vagas que vão brigar pelo acesso. Do outro lado eu tenho o AZ Reservas, que em 27 jogos ganhou apenas 7, empatou 4, perdeu 16, fez 24 gols, sofreu 37, está aqui com 25 pontos. Ele tem mais de 20 pontos a menos do que o De Graaf. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 foram ambas marcam. O De Graaf dos últimos 7 jogos, em 5, venceu o primeiro tempo e o AZ vem de 3 jogos sem perder para o seu rival. Indo agora para a sequência das equipes, o De Graaf vem de 6 jogos de invencibilidade, já o AZ Reserva vem de 5 derrotas seguidas, dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então, tropa, para essa partida aqui, acredito muito na vitória do time mandante, mas eu separei realmente para quem puder explorar no ao vivo, se o De Graaf começar bem. Ele tem tudo para vencer bem, ainda mais nessa fase horrível que o AZ está vivendo, perdendo para todo mundo. A tendência dele ganhar é muito grande. Só que tem essa cotação baixa, né? Sempre uma limitação para a gente, está entrando em segunda divisão, uma cotação de 1,36, deixo a critério de vocês. Normalmente a gente entra só no Volendam, que é o líder, e quando ele joga em casa, no De Graaf pode ser um pouquinho arriscado, mas se você puder, tá acompanhando a partida, viu que ele começou bem, a tendência dele vencer é enorme. Falando também da segunda divisão, muito boa para o mercado de gols, gosto sempre de lembrar, de repente alguém é novo aqui no canal, é a segunda divisão da Holanda, excelente para buscar 1,5 no safe, mas a maioria dos jogos tu não tem odd, então tem que buscar o 2,5 e o ambas marcam, mas mesmo assim é excelente. Tem outro jogo também bom para o mercado de resultados, esse jogo do Breda contra o Maastricht. Tá bom? Porque o Breda está aqui, é o primeiro time fora da zona de classificação, ele vai com tudo tentar buscar essa vitória e vai enfrentar o Maastricht, que é um time bem fraco, um time que sofre muito gol, em 27 jogos sofreu 55, é média de mais de 2 gols sofridos por partida. O NAC também é um time over, né? Em 27 jogos fez 41 e sofreu 32. Se a gente olhar o histórico aqui, o NAC vem de 4 vitórias seguidas contra o Maastricht e 5 jogos de invencibilidade, então tem um bom retrospecto contra o seu rival. O Maastricht vem sofrendo gol nos últimos 13 jogos, dos últimos 10 em 8 foi a primeira equipe a sofrer. E o NAC vem de 3 vitórias seguidas. Olha aqui o Maastricht, parece estar sangrando, né? Mas é tudo derrota. Dos últimos 10 jogos ele perdeu 9. Então acredito que ele não deva vencer o NAC, ainda mais que o NAC tá com essa briga, né? Pelo acesso. E dá para ir com empate anula. Também dá para explorar o mercado de gols. Eu tenho uma defesa muito fraca aqui. Dá para explorar o mais de gol e meio ou mais de 2 gols e meio também, como os outros jogos. Aí fica a critério de vocês. Normalmente eu só comento um jogo, acabei comentando 2, mas também porque a nossa grade está pequena, então tá tranquilo. Também às 4 horas da tarde, indo para a Dinamarca, eu tenho o Copenhagen que vai receber o Randers. Se a gente olhar aqui, o Copenhagen vem de jogos de vencibilidade, o campeonato voltou, agora ele já vem com 3 vitórias seguidas e o Randers, desde que voltou, ainda não venceu. São 2 derrotas e um empate. Tá? Quando eu falo que voltou é porque parou no final do ano. Vamos olhar a classificação. O Copenhagen assumiu a liderança porque o Midtjylland também voltou mal. Copenhagen em 19 jogos perdeu apenas 2, venceu 11, empatou 6, fez 38 gols, média de 2 gols, seu ataque sofreu 13. E o Randers em 19 jogos ganhou 8, empatou 5, perdeu 6, é uma campanha bem mediana. Fez 23 gols, sofreu 20. Vamos dar uma olhada no histórico? Deixa eu ver o Copenhagen em casa. Fez 23 gols, sofreu 20. E detalhe interessante também que o Copenhagen, como mandante, perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. O Copenhagen vem de 3 vitórias seguidas, a gente viu ali. O Randers 4 jogos sem vencer. E é o seguinte, não vou enrolar muito não, para mim é vitória do Copenhagen, como a gente tem uma cotação alta, dá para buscar com empate anula também, mas acredito que ele tem tudo para pelo menos manter essa invencibilidade dele e continuar ali nessa briga pela liderança. Se você quiser explorar o mercado de gols, normalmente o campeonato dinamarquês é muito bom para gols, principalmente jogos do Copenhagen, a gente viu que ele tem um ataque pica ali, quiser explorar 2 gols também dá para buscar, mas sendo bem sério com vocês, esse empate anula aqui me pega mais e para cá para mim 2-0 para o Copenhagen. 4h45 da tarde eu tenho Inter de Milão contra a Salernitana. A Inter que está vivendo um momento horrível, perdeu a liderança, já está em terceira na Liga, a gente vai olhar aqui. Ó. São 4 jogos sem vencer na Liga, mas ainda empatou com o Milan na Copa da Itália e teve o jogo da Champions também que perdeu para o Liverpool. A Inter, ela coleciona 4 jogos sem marcar gols, tá? Ela que é o melhor ataque ainda da Liga, mas está 4 jogos sem marcar gols.
E tá aí, né? Precisa se recuperar. Já viu o Milan abrir 2 pontos, a Napoli abrir 2 pontos, a Inter ainda tem um jogo a menos, mas não adianta nada ter jogo a menos e não tá conseguindo vencer. Vai enfrentar a Lanterna, que é a grande oportunidade realmente dela virar a chave, voltar a vencer e continuar na briga pelo título. Vai pegar a Salernitana, que em 25 jogos ganhou 3, empatou 6 e perdeu 16, fez 20 gols e sofreu 56, sofre mais do que 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? A Inter, 5 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols, falei com vocês. Dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols, até porque não está fazendo gol. Salernitana, 4 jogos sem perder, mas há 6 jogos sem vencer, porque ela estava empatando. 19 jogos seguidos sofrendo gols, porra, Inter, agora vai. Dos últimos 8, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Tropa, acredito muito na vitória da Inter. Eu acredito que, como eu disse para vocês, é o jogo para a Inter voltar. Eu falei isso contra o Milan também, que a Inter ia marcar um gol, mas, pô, nesse jogo aqui, na moral, não dá não. A não ser que ela consiga ter o azar de empatar contra a Salernitana, e o Milan empatou. Mas, pô, quando tá muito pressionado, vai estar jogando em casa, vou falar para vocês, para mim a Inter vai amassar. Eu exploraria a vitória no primeiro tempo da Inter e eu exploraria também o mais de 2,5 gols nessa partida. Eu acredito que a Inter vai golear esse jogo, meter uns 4-0 na Salernitana. Posso estar errado, tá bom? Mas quando normalmente um time assim como a Inter acumulou uma sequência bem ruim e tem a oportunidade de pegar uma lanterna, um time que não ganha de ninguém, normalmente a gente vê um sacode, né? E é isso que eu espero para amanhã. E para a gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde, Campeonato Espanhol, eu tenho o Alavés contra o Sevilha. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo, então conto muito com a sua ajuda, tá? O seu like e o seu comentário que faz esse canal crescer, esse canal ser recomendado a outras pessoas também, beleza? Então, conto contigo. Vambora, tropa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um grande time que tem empatado bastante, mas mantém, né, muitos jogos de vencibilidade. Do outro lado eu tenho o Alavés, que é um time que não consegue vencer. Vamos dar uma olhada aqui agora na classificação, tropa. Sevilha é o segundo colocado, é o único time aqui que de fato vai brigar com o Real Madrid pelo título, pelo menos no momento, né? Não sei se vai vacilar e vai deixar o Real disparar. Mas é um time que em 26 jogos perdeu apenas 2, tá? Tem uma defesa de respeito, é a melhor defesa da competição, sofreu apenas 18 gols. Um ataque bom, fez 39. E vai enfrentar o vice-lanterna, um time que tem 33 pontos a menos que ele. O Alavés atualmente está a 4 pontos do primeiro time fora da zona. Em 26 jogos ganhou apenas 5, empatou 6 e perdeu 15, fez apenas 21 gols e sofreu 44. É a segunda pior defesa aqui do campeonato. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, é jogo truncado dos últimos 10 em 8, a gente teve menos que 3 gols e o Sevilha não perde para o Alavés há 9 partidas, então tem um bom retrospecto aí rolando. O Alavés, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time que está no desespero, né? Quer sair da zona do rebaixamento, então muitos jogos a gente acaba vendo gols mesmo. Bom, tropa, é o seguinte, 2 cenários para essa partida. O primeiro é explorar a vitória do Sevilha com um empate anula, ou então um dupla chance para você ganhar com empate, porque a gente tem uma cotação aqui quase em torno de 2, então dá para ir com dupla chance. Eu acredito que o Sevilha não perde esse jogo, no máximo empata. Na verdade, eu acredito que ele vai ganhar, naquele estilo de jogo do Sevilha mesmo, de 1-0, 2-0. Então eu cravaria, mais claro, e iria com o empate. Um outro cenário, eu exploraria menos gols. Por mais que o Alavés tenha sido over esses últimos jogos, que ele está com desespero, o Sevilha ele sabe jogar bem contra essas equipes que estão com ataque fraco. Tá? Normalmente o Sevilha consegue neutralizar bem os ataques e a gente vê poucos gols, vê aquele joguinho de 1-0, 2-0. Mas assim, se eu fosse explorar, eu exploraria um menos de 3,5 gols. Não entraria no menos de 2,5 gols não. Mas ainda assim, esse empate anula aqui está pagando mais, esse dupla chance está pagando mais que o menos de 3,5 gols e se torna mais interessante, ao meu ver. E placar para mim já disse, né? 1-0, 2-0. Para mim o Sevilha vai brigar até o final com o Real Madrid. Vamos ver, mas para isso tem que ganhar seus jogos. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sexta. A gente não tem muito jogo, mas tem jogos interessantes. Tem 2 jogos aqui que eu poderia passar para vocês, mas eu realmente não senti muita confiança. Eu tenho o Arminia contra o Augsburg pela primeira divisão da Bundesliga, primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga. O Augsburg é um time over, o Arminia já é um time mais under. Então eu preferi deixar de fora. Normalmente eu não dou muita sorte nos jogos do Arminia não. Quando eles se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Arminia dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols também. Eu exploraria esse gol só dependendo do jogo, se o jogo tivesse movimentado.
mas pré-live não sou muito fã não. Eu tenho outro jogo aqui também do Lorient com o Lyon. O problema é o seguinte, o Lyon é um time muito inconstante. Jogo que tu acha que ele vai ganhar, ele vai perder. Jogo que tu acha que ele vai perder, ele vai ganhar. É tipo o Tottenham. E um time que também não me passa muita confiança no ataque, tá? Vários jogos que só ganhou de 1-0 com gol de pênalti, ou só fez um gol na partida. E o Lorient, se você olhar aqui, Lorient, né? Ó, teve jogo de 1-0, 1-0, 0-0, 2-0, até teve um 4-2 aqui, mas esses últimos jogos também me deixa de fora do mercado de gols. O Lyon 1-0, 1-1, 2-0, aí 2-0, 2-0, 1-0, 1-0 também, sabe? Também não me passa essa confiança de buscar mercado de gols e mercado de resultados no Lyon é loucura, pô. Não é à toa que tem o time que tem e é apenas o 10º colocado. Beleza? Tem até um joguinho aqui que pode ser interessante, que é esse jogo da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, entre o Huddersfield e o Peterborough. Por quê? O Peterborough ele tá numa nhaca, é um time que acabou de subir para a segunda divisão e provavelmente vai cair, tá? É porque aqui vai ser pica de vocês verem, mas vou tentar, ó. O Peterborough ele é o lanterna, ele tá com 21 pontos e o primeiro time fora da zona tá com 29, ele já tá 8 pontos atrás, tá num buraco sem fundo, em 33 jogos sofreu 66 gols e do outro lado vai brigar por um time, vai jogar contra um time que tá brigando pelo acesso, pô. O Huddersfield, deixa eu ver, agora ficou legal. O Huddersfield, ele tá com 59 pontos, ele tá 2 pontos atrás aqui do segundo colocado, os 2 primeiros sobem direto. E os outros 4 aqui vão brigar por uma vaga. Ah, mas os 2 da frente aqui tem jogos a menos. Tudo bem, mas tem que ganhar os jogos a menos. E de qualquer forma, é um tipo de jogo que ele tem que ganhar. Pô, ele não pode desperdiçar ponto. O time que quer subir, perder ponto pro Lanterna, que em 33 jogos só ganhou 5, pô, irmão, não é para subir. Então, como a gente tem uma cotação aqui razoável, dá para buscar aqui um empate anula, tá? Pode ser um jogo bem interessante de fato. Ainda mais que o Huddersfield está a 17 jogos de invencibilidade e o Peterborough está sem vencer as 7 partidas. Então, gostei. Vamos lá. Bom, tropa, agora sim fechamos nossos jogos do sexto. A gente não tem muito jogo, mas, pô, filtre apenas os jogos que você realmente tem mais confiança, tá? Pelo seu bem emocional, quem tá aqui há mais tempo sabe que muito disso aqui, ó, passa pelo psicológico. Não adianta você entender muito de futebol, não adianta você saber todas as táticas, as técnicas. Se você não está preparado para perder, você está menos preparado ainda para ganhar. Então, quando você acaba fazendo um jogo que você não queria, você não conhece, não sentiu confiança, e você acaba se forçando a fazer isso, esse tipo de head, né, caso dê errado, esse tipo de head ele te afeta mais do que deveria. Então, você vai começar a ter impulso para fazer entrada aleatória para recuperar esse dinheiro que você não era para ter colocado. Eu quase sempre falo aqui no vídeo, porque eu sei que isso aí acaba acontecendo com todo mundo, pô, várias vezes. Aí você, pô, caraca, para que eu fui fazer isso, cara? Para que eu fazer essa entrada? Não estava aqui no meu planejamento. Aí começa a caçar jogo no ao vivo para tentar recuperar. Aí o que vai acontecer? Vai errar de novo, porque agora a sua entrada tem menos análise ainda. Aí quando você viu, você está no poço sem fundo, aí você vai lá, caraca, já perdi pra caramba, então vou tentar recuperar tudo de uma vez. Aí quando viu, zerou a banca. Se eu tô errado, pode escrever aqui, mas normalmente acontece isso. Então, cara, evita o máximo, tá? Eu falo pra vocês, evitem ao máximo fazer jogos que você não tem confiança, jogo que se te der um head vai abalar. Se você fizer uma leitura aqui de um jogo, pô, Lorient, vamos botar aqui, Lorient contra Lyon. Você avaliou esse jogo aqui, viu que a chance do Lyon ganhar é enorme. Pô, Lorient vai estar todo desfalcado, é só um exemplo, tá? O time inteiro tá com Covid, vai entrar o Sub-20, o Lyon tá precisando do resultado e viu que o Lyon é favorito, você acredita? Se você levar um head, pô, beleza, faz parte do futebol, né? Foi uma coisa que você fez análise, a chance de ele ganhar é enorme, ele não ganhou porque realmente o futebol ele é uma caixa de surpresa, você vai ficar tranquilo. Agora, quando é um jogo forçado, entendeu? Vai acabar te prejudicando. Então, eu sempre vou repetir isso aí e não deixa de fazer gestão de banca, tá? Procure sempre fazer a mesma entrada em todos os jogos. Entra com 1%, 2%, não sei, mas tenta manter um padrão de entrada. Não adianta você querer botar metade da sua banca no time, pô, a tua banca inteira no outro time porque é mais tranquilo. Futebol é cheio de zebra. E se você tiver uma zebra, quando você pesar a sua banca, aí esse desejo de recuperar também fica muito mais forte e você vai quebrar. Tá? Então é isso, já falei demais, já estou enrolando muito para sexta-feira. Se Deus quiser vai ser um dia muito bom pra gente. Espero ver vocês amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima!
Bom, tropa, para amanhã deixar uma dupla pra gente, é um pouco arriscada, mas eu tô confiante. Primeiro jogo eu cravei a vitória da Inter no primeiro tempo, né, que ela vai estar ganhando durante o intervalo. Acredito que ela vem para matar a Salernitana pelo péssimo momento que ela tá vivendo, jogando contra a Lanterna pode ser o jogo ideal para virar a chave. Existe o risco da gente estar entrando num time que não vive um bom momento ainda. E o segundo jogo, coloquei Copenhague empate a nula, voltou muito bem dessa parada do campeonato dinamarquês, já assumiu a liderança, tem tudo para vencer de um time que voltou muito mal e ainda não venceu depois dessa parada. Mas mesmo assim a gente vai com empate a nula para ficar safe. Essa nossa dupla deu total de 1,92 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!